Pois bem, iniciamos a gravação agora, então vamos iniciar aqui o conteúdo da camada de transporte, né? Nosso terceiro capítulo. Tá? Então aqui um breve resumo do que a gente vai ver no capítulo, e assim, de uma forma bem resumida, nós vamos estudar dois protocolos, é o TCP e o UDP. Como a complexidade maior é do TCP, né, o Transmission Control Protocol, é onde a gente vai se debruçar mais tempo, é no TCP, porque ele é um pouco mais complexo, ele oferece muito mais serviços do que o UDP. Só dando um aviso também, né, eu coloquei algumas datas importantes lá no Classroom, tá? Para vocês terem noção de quando vai ser a próxima prova. Então, aqui, recapitulando aqui as datas, certo? Deixa eu só abrir aqui, que é o planejamento para a gente finalizar a nossa disciplina. Dia 2, né? Aqui a 3 semanas, nós finalizamos nossa disciplina, né? A gente vai fazer a primeira prova aqui dia 2. Acho que eu vou fazer um ajuste aqui. Vou jogar a prova para o dia 6. Tá? Dia 6. Dia 2 eu vou botar uma aula de revisão. Revisão para a prova. Pronto. Ajustado lá no Classroom. Dia 2, né? A gente faz uma revisão, é uma segunda-feira. Quinta-feira a gente faz a prova, nossa última prova. Dia 9 a gente vai ter um evento, tá? Que é o evento Sertão Maker, Empreendedorismo e Inovação. Então vai ser um evento assim bem legal, quero que vocês participem, né? Vai ser na quinta-feira. A gente vai ter, dando só um spoiler rápido, tá? A gente vai ter nesse evento a equipe do Manual do Mundo, né? Vocês conhecem o Manual do Mundo lá do Iberê, né? Aí eles vão participar. Não vai ser o Iberê, mas vai ser o Fernando, que faz parte da equipe do Manual do Mundo. Nós vamos ter, muito provavelmente, ele está para confirmar. Não vou deixar ele confirmar, depois eu falo, né? Vamos ter a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa muito boa, né? Vamos ter algumas pessoas assim muito bacanas nesse evento. Eu quero que vocês participem, né? Vamos ter a Débora Garofalo, que é uma professora que ficou entre as top 10, que é um prêmio Nobel que tem na área de para quem é professor, que é dado mundialmente, assim, reconhecendo como um ótimo professor. Ela ficou entre as top 10, não sei se chegou a ganhar. Manual do Mundo do canal do YouTube mesmo, exatamente, né? O pessoal lá do Manual do Mundo, né? Eles têm 14 milhões de inscritos, né, no canal deles. E daí Fernando vai participar, né? Ele faz parte da equipe do Manual do Mundo, né? Ele até estava brincando que o primeiro slide dele é Cadê o Iberê? Né? Eles vão participar. Então vai ser um evento bem legal, né? Eu entrei em contato com o pessoal e fiz o convite e eles acabaram aceitando, né? A gente marcou a reunião, eu expliquei qual era a nossa proposta do evento e daí eles toparam, né? E vai ser justamente à noite, né? O Manual do Mundo vai ser à noite. E vamos ter o evento também pela manhã e tarde. Então, assim, antecipando para vocês, né? A gente não começou a divulgação. A divulgação deve começar na semana que vem. Mas antecipando, esse pessoal já está, assim, confirmado, certo? Beleza. Voltando aqui para o capítulo 3, né? No outro momento eu falo um pouco mais do evento, né? Eu estou organizando junto com os outros professores, mas eu estou um pouco mais à frente. Então, assim, tem alguns detalhes, mas daí a gente ia tomar um pouco do tempo da aula, né? Acho que já
Nós chegamos no limite. Outro dia a gente conversa um pouco mais sobre o evento. Ainda tem um tempinho para a gente conversar sobre ele. Pode falar. Eu estava ali fora, mas o professor falou de algum dos tópicos do livro, dos capítulos que vai cair. Quais os tópicos? Ainda não. Tá bom. Vamos falar sobre isso ainda. Não vai dar tempo da gente ver os 2 capítulos inteiros, né? Mas vamos ver praticamente o capítulo 3 inteiro, boa parte dele, acho que 70%, 80%. E do capítulo 4 a gente vê 50%. Tá? É a nossa expectativa para a prova. Mas daí não se preocupem que durante as aulas eu vou falando para vocês, olha, isso aqui cai, isso aqui não cai. Tá? Então, essa aqui é a visão rápida do que a gente vai ver nesse capítulo, né? Como eu estava falando para vocês, o foco são 2 protocolos da camada de transporte, que é o TCP e o UDP. Antes da gente estudar os protocolos assim mais detalhadamente, nós vamos ver uma visão rápida do que é a camada de transporte. Lembrando que temos 5 camadas, né? Começando da camada de aplicação, de cima para baixo, né? Aplicação, transporte, rede, enlace física, que é o modelo de referência TCP/IP. Então vamos entender o papel da camada de transporte, né? O objetivo hoje é a gente ver o 3.1, 3.2 pelo menos, talvez o 3.3 também, né? Do 3.4 ao 3.7 é uma viagem um pouquinho mais demorada, tá? Um pouquinho mais longo. Fazendo uma breve analogia, né? A gente já tinha discutido isso, eu vou reforçar essa analogia. Imaginando o correio, né? Quem está na ponta está produzindo dados, ou seja, a camada de aplicação. Está produzindo dados, né? Mensagens que são trocadas entre uma ponta e outra, entre um dispositivo final e outro. Mas o que a camada de transporte faz de forma bem simples, né? Bom, a camada de transporte vai pegar os dados da camada de aplicação, vai quebrar em pedaços menores para que esses pedaços trafeguem no núcleo da rede. Por quê? Porque não dá para a gente criar um super pacote que vai ser enviado de uma única vez. Isso não dá, é impossível. Então, o que nós temos, fazendo uma analogia, seria mais ou menos o seguinte. Neto é fã de um cantor. E quem, Neto? Você é fã de qual cantor? Qual? De uma banda de um professor. cantor aí. Tem tantos. Lá, deixa eu ver. Dominguinhos. Zezo. Pronto, Neto é fã da. Neto é fã da Joelma. Aí. Eu acho que fã da Joelma é o senhor. Aí ele vai escrever uma carta lá para Joelma, assim, eu te amo, Joelma, Calypso. Aí ele faz uma carta muito grande, né? Muito grande. E não dá para enviar essa carta. Só que essa analogia é uma brincadeira, obviamente, né? Mas a analogia é bem simples. Neto, ele está produzindo a camada de. Ele está produzindo dados, né? Na camada de aplicação. Está produzindo uma mensagem. Como a carta ficou muito grande, o correio não aceita enviar. Então é necessário quebrar essa carta em pedaços menores. Então ele chama a mãe dele e fala: mãe, eu preciso quebrar essa carta aqui em pedacinhos, em envelopes menores, porque o correio não envia, não me deixa enviar essa carta que está muito grande. Daí a mãe dele está agindo como camada de transporte. Porque ela está quebrando em pedacinhos menores aquela carta. Qual é o grande problema dessa situação? O correio envia, ele vai garantir que vai entregar as cartas na ordem? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acredito que
O importante é ter sido enviado, mas independente da ordem que vai chegar, isso não é importante para eles. Exatamente, né? Então, primeiro ponto. Como quebrou em vários pedaços, quem é o remetente? Quem é que está mandando a carta? Eu, E para quem? Quem é o destinatário? Joelma. E os outros pedacinhos? Mesma coisa, né? Isso. Então é o mesmo remetente, o mesmo destinatário. O problema é que quando chegar lá, alguém vai ter que remontar. Concordam? Né? Vai botar a carta lá inteira na ordem. Tipo, Como é professor, que... Pode falar. mas se Neto tiver numerado as cartas e tal, tudo no jeitinho, fica mais fácil de organizar, não? Exatamente, né? Mas Ele vai para isso que serve precisar o cabeçalho. numerar. Mas aí o cabeçalho do correio, normalmente, a gente só tem um remetente destinatário. Mas vamos adicionar um campo lá no cabeçalho, que é a ordem, né? Pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, pedaço 4, para que quando chegue lá, a camada de transporte da Joelma, quem é a camada de transporte da Joelma? A equipe dela. Remonte e diga assim, ó, Joelma tem essa carta aqui. Repassa a carta inteira para ela, né? Ela não quer receber os pedaços para ter que juntar. Então, camada de aplicação de um lado, Neto. Do outro lado, Joelma. Camada de transporte do lado de Neto, a mãe dele. Do outro lado, a equipe da Joelma. Sacaram essa analogia? Kelvin acho que Sim. disse que não entendeu essa analogia. Vamos lá, Kelvin. Ele tinha uma carta para enviar, muito grande, e o correio não envia, porque a carta estava pesando lá, sei lá, 20 quilos. O correio tem um limite lá de 1 quilo. Daí ele teve que quebrar em pedacinhos menores a carta para poder enviar. Entenda o correio como o núcleo, né, os roteadores. Entenda Neto como a camada de aplicação de um lado, a Joelma como a camada de aplicação do outro lado, né? Eu sempre faço essa analogia durante as disciplinas, né, essa brincadeira, porque é fácil da gente entender essa analogia e da gente entender a quebra, né, das peças em pedaços menores, quem tem que numerar para poder remontar do outro lado. Por quê? De uma forma assim bem grosseira, é isso que acontece quando a gente fala de redes de computadores. A camada de transporte vai pegar os dados da camada de aplicação, quebrar em pacotinhos menores, numerar para que o outro lado remonte. Quando eu falo outro lado, é o outro lado da camada de transporte, né, que está recebendo, para repassar para a camada de aplicação aquele dado completo. Sacaram a ideia? Pode falar, Neto. Professor, mas esse lance da não preocupação com o que foi enviado se aplica só ao UDP, né? Ou não? A partir do TCP vai existir a questão do transporte confiável, né? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. A gente vai discutir isso, mas eu vou adiantar. O núcleo da rede, ele é não confiável. Então, para o núcleo, tanto faz. O núcleo, ele não sabe que aquele é o pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3. Ele vai tentar enviar. Inclusive, ele pode descartar um dos pedaços. É como o correio, né? O correio pode perder uma carta, né? Ele não garante que vai entregar todas as cartas, né? E nem que vai entregar na ordem. Aí o que acontece? No TCP, a gente vai ver que ele oferece confiabilidade. Então, no caso seria a tua mãe, fica se comunicando com a equipe da Joelma, recebeu tudo, são tantas partes, são tantos pedaços. Recebeu não? Peraí, quem tiver mandado de novo. Qual foi o pedaço que está faltando aí? Ah, esse pedaço, vou enviar de novo. Até que o pessoal diga que recebeu tudo. De uma forma assim, de forma bem grosseira. A gente vai estudar como é que funciona esse mecanismo agora, daqui para frente, em redes de computadores, né, sem analogia. Mas adiantando um pouco, né, o TCP ele tem realmente um serviço de confiabilidade, onde ele fica retransmitindo os pacotes que foram perdidos. Ah, professor, como que ele sabe que o pacote se perdeu? Bom, a gente vai chegar lá. Vou explicar para vocês esse mecanismo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então a gente disse que a camada de transporte ela cria uma comunicação lógica. O que é a comunicação lógica? Né? É algo, digamos assim, virtual, é uma comunicação virtual, um que a gente chama de comunicação fim a fim. Ele não sabe, né, os caminhos que o pacote está navegando, assim, por quantos roteadores, quantos saltos, qual a distância, ele não sabe. Mas ele sabe que estabeleceu uma comunicação.
E daí ele fica perguntando, o pacote chegou, o pacote não chegou, retransmite, enfim, até os pacotes chegarem totalmente. Aqui tem uma analogia com 12 crianças, né, que ele fala de processos, mensagens, etc, né? Eu prefiro a minha analogia do correio, então eu vou pular essa analogia aqui, dado que eu já dei a analogia do correio. Tá? Daí vamos entender aqui alguns serviços que o TCP oferece. Eu vou falar de uma maneira bem simples, porque a gente vai estudar eles de forma bem detalhada. Então, o TCP, ele oferece confiabilidade, ele oferece uma coisa chamada controle de congestionamento, controle de fluxo e estabelecimento de conexão. Então, são basicamente 4 serviços que o TCP oferece. Ele oferece confiabilidade, controle de congestionamento, fluxo e estabelecimento de conexão. Fornecer confiabilidade é ele retransmitir os pacotes que são perdidos. Tá? O pacote perdeu, ele retransmite. Perdeu, retransmite até que chegue. Né? A gente vai entender como funciona esse mecanismo. Controle de congestionamento é quando é detectado um congestionamento na rede e para que a rede ela continue operando, né, há uma diminuição. Professor, Diminuição de quê? De envio de pacotes. Pode falar. no caso, esse controle de congestionamento é até para impossibilitar aqueles tipos de atraso, né? Tipo o enfileiramento e tudo mais dos pacotes, né? Tem uma relação, né, para diminuir esse atraso, mas só quando a gente começa a perder pacote, né? Que é basicamente o seguinte: o controle de congestionamento ele ocorre quando a rede está congestionada. E a gente assume que a rede está congestionada quando ela está perdendo pacote. Que é basicamente o seguinte: ele enviou uma rajada de pacotes, que é um conjunto de pacotes. E alguns pacotes a confirmação não chegou de entrega, que é basicamente isso. Quando a gente envia um pacote, a gente espera receber uma confirmação. É basicamente esse mecanismo do funcionamento do TCP. Enviou um pacote, a gente envia um pacote grande. Imagine o exemplo lá da carta. A gente envia uma carta lá de 1 quilo, a equipe de Joama responde com outra carta dizendo assim, que dentro não tem nada da carta, né? Só responde endereço, né, do remetente destinatário e diz assim, pacote 1, ok, né? Pacote 2, ok. Pacote 3, ok. Ele vai lendo o que recebeu. Veja que essa resposta ela é muito curta, né? Ela é muito simples, ela é muito pequena. Então, através dessa confirmação, a gente sabe se o pacote chegou ou não. Então, quando se perde um pacote, o TCP ele fica retransmitindo. Mas, ao mesmo tempo, ele assume que está tendo congestionamento da rede. O que ele faz? Começa a enviar menos dados. Para quê? Para que a rede continue operando. Porque se a gente começasse a retransmitir loucamente, a gente ia inundar a rede mais ainda. Provavelmente a gente ia perder mais pacotes. Beleza? Interessante. Beleza. Controle de fluxo é um acordo entre os dispositivos para que um não sobrecarregue o outro. Basicamente, de uma maneira bem simples, é isso. Se eu estou usando o celular, eu digo que eu tenho tal limite para receber de dados. Não tem nada a ver com o núcleo da rede. É uma limitação do dispositivo. Eu estou usando meu celular me conectando a um servidor que tem 2 processadores, né, um link de 10 gigabits, mas eu não consigo receber nessa velocidade. Então eu digo para ele, assim que eu estabeleço a minha conexão, qual é o meu limite, ele tem que respeitar esse meu limite. O estabelecimento de conexão é o fato de isso só acontece no TCP, tá? É o fato de eu perguntar antes se eu posso estabelecer uma conexão, se o outro lado está me ouvindo, se está tudo ok, né? Então é basicamente o seguinte, é uma conversa de forma bem grosseira, seria o seguinte, por outro lado eu pergunto, e aí, posso abrir a conexão? O outro lado responde, pode. Daí eu peço o que eu quero, né? Quando a gente viu o HTTP, a gente viu isso, né? No HTTP persistente, não persistente, a gente viu que tinha, antes de eu pedir a página, o estabelecimento da conexão TCP. Ele pergunta, posso abrir a conexão? O outro lado diz que pode, e daí eu peço a página, eu faço GET.
Lembram disso? A gente viu no capítulo Sim. passado, né? Então, isso é o estabelecimento da conexão. Todo protocolo da camada de aplicação que usa o TCP tem que estabelecer a conexão, porque isso é uma premissa do TCP. Todo protocolo que usa o TCP, que é da camada de transporte, tem que estabelecer a conexão antes, né? Então, se o outro lado não responder, a conexão não é estabelecida. Já o DP não. O DP, se eu tenho o IP e a porta que eu quero mandar os dados, ele envia, não está nem aí se o outro lado está recebendo ou não, ele não estabelece conexão, ele não tem controle de congestionamento, ele não tem uma remessa confiável, ele não tem controle de fluxo, ele não estabelece conexão. A única coisa que ele faz é quebrar os pacotes para que eles sejam enviados em pedacinhos menores. Certo? Mas dependendo do que vai ser utilizado, é até interessante usar o DP, né? Isso depende do teu propósito, né? Se a gente está falando de um jogo, de uma mensagem Isso. em tempo real, em 2 vias, e até algumas aplicações como o DNS, né? Se vocês observarem lá o DNS, ele usa o DP, mas professor, não é importante usar o TCP no DNS? Mas como a mensagem é muito pequena, é só uma tradução de uma string para um IP, para a gente ganhar tempo, a gente usa o DP. Porque não é um dado que a gente vai ter uma rajada de pacotes sendo transmitida, etc. Então, para a gente ter celeridade, no DNS a gente usa o DP, por questão de performance, para a gente não ter que estabelecer uma conexão para depois fazer o pedido de tradução, né, de um nome para um IP. Então, algumas aplicações usam o DP, só a minoria. Tá? Serviços que nem o TCP, nem o DP, serviços que nem o TCP nem o DP oferece. Garantia de atraso e garantia de largura de banda. Por quê? Porque isso é impossível de garantir na internet. Porque depende do núcleo da rede. O núcleo da rede a gente não controla. Não tem como a gente garantir atraso nem banda. Pessoal, só um minuto, uma pausa rapidinha, tá? Um minuto só. Voltei. Né? Minha água acabou aqui, fui pegar rapidinho aqui uma água. Beleza. Claro até aqui, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Show de bola. Quem controla o fluxo de pacote na rede é o DP? Ou o TCP, quer dizer? Não entendi bem a pergunta. Como assim? Quem controla o fluxo de pacotes na rede é o TCP? O que tu falas assim como controlar? Deixa eu tentar explicar melhor. Na rede, assim, tanto o TCP quanto o DP, quando eu falo rede, assim, pensando no núcleo da rede, nem o TCP nem o DP controlam nada, nem no núcleo da rede. Eles apenas enviam, tá? Entendi. Então vamos tentar clarear, porque realmente essa é uma dúvida bem comum. Deixa eu tentar explicar melhor. Percebam que quando a gente fala de camada de transporte, nós estamos falando de dispositivos que estão estritamente na borda. O que eu quero dizer com isso? Quem gerencia a camada de transporte é o sistema operacional. Windows, Linux, o sistema do Mac que você esteja utilizando. Então,
A gente, como programador, a gente vai criar um socket, vai enviar um dado, você só diz o seguinte, quando tu está programando, eu quero enviar esse conjunto de dados para esse IP, essa porta, né, usando TCP ou usando o DP, você escolhe um ou outro na hora de enviar. Beleza? Daí você delega essa tarefa de executar tudo que a camada de transporte oferece para o sistema operacional. É ele que vai gerenciar as portas abertas, como vai quebrar os pacotes, se vai retransmitir ou não. A gente, como programador, que está desenvolvendo algo para a camada de aplicação, a gente fica preocupado em fazer a aplicação funcionar do ponto de vista do usuário, assim, da interface, do back-end, de interpretar as mensagens e saber o que está sendo enviado de uma ponta a outra e interpretar aquelas mensagens, basicamente as ações tomadas, né? Do ponto de vista da camada de transporte, a gente não faz nada como programador, a gente só escolhe ou TCP ou DP. Quando a gente fala, que talvez é isso que gera dúvida, quando a gente fala de controle de fluxo, controle de congestionamento, o que acontece é o seguinte, na borda, quem está enviando pacotes começa a enviar de uma maneira um pouco mais lenta, mas isso parte fazendo uma analogia, vamos lá para o correio, é como se eu estivesse enviando muitas cartas, né? Estou vendo aqui 5 cartas por minuto, né? São vários pedacinhos aqui, a carta que Neto escreveu ficou muito grande, foi mais de quilômetro de carta, e daí eu estou enviando 5 cartas por minuto. O correio está dizendo, opa, não aguento enviar isso aqui não. O núcleo da rede, ele começa a perder pacote, né? Começa a perder as cartas, vamos supor, né? Aí o que Neto faz, que está na borda, na verdade a mãe de Neto, né, que é a camada de transporte, começa a enviar menos cartas. Mas assim, o núcleo da rede, que é o correio, ele não controla. Não é ele que vai determinar se aumenta ou diminui o fluxo de pacotes. Então, quando ela diminui a quantidade de envio, ela está fazendo o controle de fluxo. Ela está fazendo o controle dos pacotes, perfeito, né? É porque assim, tem uma diferença entre o controle de fluxo e de congestionamento. O controle de fluxo a gente vai investigar em maiores detalhes, mas eu vou adiantar agora. O controle de fluxo, ele é basicamente o seguinte, não é quando tem uma sobrecarga. É mais ou menos assim, eu vou digitar umas palavras que tu tem que escrever. Já vou falar umas frases aqui, Leonardo, tu tem que escrever. Mas aí eu começo a falar muito rápido, tu diz, não, peraí, professor. Antes da gente começar, eu sei que o senhor fala rápido, olha, eu consigo escrever tantas frases por minuto. Eu vou falar, beleza. Então a gente já tem um acordo. Esse é o controle de fluxo, é um acordo entre os dois lados para que um não sobrecarregue o outro. Controle de fluxo. Tá? É um acordo de envio prévio já. Então eu sei que eu não posso ultrapassar essa taxa de envio, porque o outro lado não suporta. Esse é o controle de fluxo. Quando eu estou tendo perda de pacote, tá? Isso é uma outra situação. Perdão. Quando eu estou tendo perda de pacote, que é uma outra situação, daí eu detecto que eu estou perdendo pacote, aí eu diminuo a minha taxa de envio, porque eu quero que a rede ela continue funcionando. Se eu estou perdendo pacote, eu vou enviar menos. Aí isso a gente chama de controle de congestionamento. Então naquela primeira mensagem que o TCP envia, ele recebe uma resposta com a quantidade de pacotes que ele pode enviar, não é? Exatamente. Isso é o controle de fluxo. Ele sabe o limite de quem ele está se conectando e vice-versa, né? Tanto um Certo. lado quanto o outro se conhecem para saber o limite, né? Que eles podem transferir de dados sem que um lado sobrecarregue o outro. Aí isso a gente chama de controle de fluxo. Tem a ver com o núcleo da rede? Não. Tem nada a ver com o núcleo da rede. Tem a ver com o congestionamento da rede? Também não. Porque quando a gente fala de congestionamento, a gente está falando do roteador que está sobrecarregado, está com estouro de fila e está descartando o pacote. Quando a gente fala de congestionamento, é isso.
Beleza? Resumindo, tem a ver só com quem está na borda. Exatamente, perfeito. Entendi. Show de bola. Então vamos aqui agora para... realmente é uma dúvida muito comum, né? Foi bom tu ter levantado, né? Mas acho que ficou claro agora, mas se não ficou, para outra pessoa, vocês podem perguntar, viu, pessoal? Eu vou seguindo aqui. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou seguindo. Então, nós vamos falar um pouco aqui de multiplexação e demultiplexação. A gente começa a dar um pouco de forma para as camadas, né? E a gente vai começar a falar de socket, de processo, de porta, de uma maneira mais detalhada, né? Com um pouquinho de imagens. Então, nós temos aqui, ó, P3, P1, P2, P4. Processo 3, processo 1, processo 2, processo 4, tá? Daí nós temos algo que a gente chama de multiplexação e demultiplexação. Isso aqui é só um conceito, tá? Muito simples. Que é o seguinte, né? Dentro do computador, como vocês já sabem, né, eu tenho vários processos rodando. Não é um processo apenas, são vários, né? E o que identifica esse hospedeiro 1? É o IP. O que identifica esse hospedeiro 2? É o IP. O que identifica esse hospedeiro 3? É o IP. Imagine isso como um computador, tá? Mas o que me direciona para o processo 1 para o processo 2? Porque o IP é o mesmo. Se eu for pegar só o IP para determinar como o pacote vai ser encaminhado, ou para o processo 1 ou para o processo 2, não tem como. Porque o IP é o mesmo. Eu boto lá destinatário, IP tal. É o IP do hospedeiro 2. Então, quando o pacote chega, eu preciso encaminhar para o processo correto. Lembrando que o processo é um programa que está em execução. Tá? Esse passo de encaminhar o pacote para o processo correto, eu chamo de demultiplexar. É o processo de eu receber um conjunto de pacotes e determinar para qual processo ele vai. Então a gente chama isso de demultiplexação. É entregar o pacote, né, o segmento que está chegando, para o socket correto, para o processo correto. Certo? Eu vou explicar para vocês novamente, assim, de uma maneira mais detalhada, o que é um socket. Vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho. Basicamente é uma comunicação entre a camada de aplicação e de transporte. Vocês percebem que ele está aqui no meio, né? É uma interface de comunicação. E professor, multiplexar é o quê? Bom, multiplexar é enviar de um hospedeiro para muitos, né? Então, quando está saindo o pacote, né, os segmentos aqui de um hospedeiro para muitos. E demultiplexar é de muitos para um aqui, basicamente. Tá? Então, multiplexar eu vou colher dados de múltiplos sockets, envelopando dados com cabeçalho, usando depois para a demultiplexação. Porque eu poderia ter no hospedeiro 1 vários processos enviando dados, né? Então, eu tenho vários processos enviando dados, saindo desse hospedeiro 1. Então, eu digo que eu estou multiplexando. Quando eu estou recebendo e encaminhando para o processo correto, eu estou demultiplexando. Beleza? Claro isso aqui? Beleza. Show de bola. Então, isso aqui é um cabeçalho genérico que a gente está vendo nessa figura, tanto para o TCP quanto para o UDP. Nós vamos estudar com maiores detalhes, né, o TCP depois, mas de uma maneira geral, esse aqui é o formato padrão. O que a gente precisa destacar aqui? Porta de origem, porta de destino. O IP ele não vai aqui dentro, tá? Na camada de transporte. O IP é na camada de rede, com um protocolo chamado IP, né? Que é o Internet Protocol, né? Mas vamos focar aqui. Então, basicamente, né, um dos campos mais importantes aqui da camada de transporte é a porta de origem e porta de destino. O que é a porta de origem? É a porta do processo, é um número, né? Tá vendo que aqui ele tem um tamanho 16 bits, 32 bits, né? Para quê? Para porta de origem e porta de destino. Então, para a porta de origem eu tenho quantos bits? Se isso aqui tudo é 32, para a porta de origem eu tenho quantos bits? 16.
16. Para a porta de destino, 16. Né? Também. Então, isso me dá exatamente quantos números de porta, né? Qual é o número máximo que eu posso ter para uma porta? Né? Posso ter a porta número 1 milhão? Não. Por que eu não posso ter a porta 1 milhão? Porque como eu tenho 16 bits para especificar a porta de origem, eu vou ter, deixa eu pegar a canetinha aqui, 2 elevado a 16 número de portas. Né? Isso aqui dá aproximadamente 65 mil portas. Aproximadamente. Dá para vocês calcularem aí quanto é 2 elevado a 16. Né? Dá exatamente 65.536 portas. Então, assim, posso ter a porta 70 mil? Não. Por quê? Porque não cabe. Eu não tenho um campo que caiba, né, para especificar a porta 70 mil. Então, isso, em outras palavras, limita, por exemplo, o número de processos concorrentes que eu posso ter. Eu não posso ter mais do que 65 mil processos, basicamente. É por isso que a gente tem um tipo de ataque que fica abrindo conexões TCP, né, tentando que o computador, que o servidor negue, né, uma outra conexão. Né? Isso é chamado ataque de negação de serviço. Né? DNS of Service, né? DOS. Ou se for distribuído, DDoS. Então, basicamente, né, o que é extremamente importante na camada de transporte é a gente especificar a porta de origem e porta de destino, para a gente saber qual é o processo de origem e qual é o processo de destino que vai receber aquele pacote, aquele segmento. Pode falar, Neto. Não, era para dizer que um é o remetente e o outro é o que envia, né? Isso, porta de origem é o que está enviando, porta de destino é o que está recebendo. Isso a nível de processo dentro do computador, porque para identificar o computador na internet, na rede, a gente faz isso através do IP. Então, basicamente, a gente vai ter o que a gente chama de tupla. O que é uma tupla? Porta de origem, porta de destino, IP de origem, IP de destino. A gente vai ter essas informações que vai formar o meu socket. Né? Então, um socket nada mais é do que um identificador formado por endereço de IP de destino, número da porta de destino, tanto o destino quanto a origem, tá? Isso no TCP. No DP não. No DP só precisa da porta de destino e do IP de destino. Então aqui, nesse primeiro pedaço aqui, ó, do slide, no topo, nós temos aqui a criação de um socket em Java. Tá? Diagrama socket, né, o nome do meu objeto, mais socket1, mais socket1, new, diagrama socket. Aqui é o número da porta que eu estou estabelecendo para o meu socket, né? 12.534. Daí, a partir desse meu objeto, eu posso usar um método, né? .send, enviar para tal IP, para tal porta, estabelecer a comunicação. Ou posso ouvir listen na porta tal, né? Ele está ouvindo aqui nessa porta, já que é o padrão. Então, a gente não vai chegar a ver a parte do código, tá? Esse aqui é só um exemplo pequeno. Se vocês forem tentar brincar com o código para estabelecer um socket, a comunicação cliente-servidor, aconselho vocês fazerem Python, tá? É mais simples, mais fácil de vocês fazerem. Beleza. Então, eu gosto muito desse exemplo aqui, que ele começa a clarear algumas coisas, tá? Isso aqui é um computador, que eu identifico ele pelo IP-A, obviamente que é hipotético, né? Aqui é o IP-C e aqui o IP-B. Daí eu tenho um processo 2, processo 3 e processo 1, tá? Percebam que eu tenho aqui source port, né, porta de origem, destination port, né, porta de destino. Olha só esse fluxo, né, de P2 para P3, que é esse fluxo aqui, ó. Que é essa linha aqui, de P2 para P3. Qual é a porta de origem?
Se ele está saindo de P2 para P3, source port é 9157. Destination port, né, porta de destino, 6428. Beleza? Beleza. Então, isso quer dizer o quê? Que a porta desse processo aqui, P2, é qual número? E aí? Porta de origem? Porta de origem. É desse... Não, Isso. a porta do processo. Sim, a porta em Porque, si. veja, porque a origem relativa depende da direção do fluxo. Mas qual é a porta desse processo? Porque a porta não é a porta de origem do processo, é a porta do processo. Né? 9157, exatamente. Era esse ponto que eu queria chegar com vocês aqui. Ó. Como a porta dele é 9157, se é ele que está enviando o pacote, então a porta de origem vai ser 9157, porque é ele que está enviando. Mas vejam só aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. Quem está enviando é o P3 para o P2. Quem é a porta de destino? 9157. Quem é a porta de origem? 6428. Por quê? Porque a porta do processo P3 é qual? 6428. Sacaram? Olhem só essa figura. Quando é o P3 que está enviando para P1, qual é a porta dele? Né? 6428. Então qual é a Isso. porta de origem? 6428. 6428. E a porta de destino? 5775. Por quê? Porque essa é a porta do processo P1. 5775. Quando é o P1 que está enviando para o P3, qual é a porta de origem? 5775, que é a porta do processo P1. E o destination port, que é onde o pacote vai chegar. 6428. Por quê? Porque essa é a porta do P3. Sacaram? Sim, sim. Tudo varia de acordo com a Complicado, não? porta Entendi, do não. processo. A porta de origem. Então, assim, a porta de origem, a porta de destino, é relativo à direção do tráfego. Né? Depende de onde está saindo e para onde está indo. Mas a porta é do processo. Tá? O processo vai ter um identificador que o identifica dentro do computador, né? Que é um número. Né? Beleza? Beleza. Pode falar, Kelvin. Pode explicar de novo, não entendi não. Claro. Vejam só. O processo em si, ele tem um identificador. Vamos supor que esse processo aqui é... Deixa eu pegar um exemplo aqui. É Neto, que está enviando a carta lá para Joelma. Vamos botar aqui, Neto. Ficou meio um W aqui, mas é um N, tá? Vocês relevam aí. E ele está enviando para Joelma a carta, né? Então aqui P3, vamos chamar aqui P3 de Joelma. Vou botar um J aqui. Né? Então assim, se é Neto que está enviando para Joelma, quem é a origem? É Joelma que está mandando? Então a origem não é Joelma, a origem é... Sou eu, Neto. Neto. Então, quem é a origem aqui? Seria Neto, né? Porta de origem, né? Source port, Neto. E destination port, Joelma. Beleza? Mas se eu inverter, se for Joelma que está enviando a carta aqui para Neto. Joelma para Neto. Quem é a origem? Joelma seria a origem. Joelma. E eu E seria o destino? destino. Neto. Então é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas com números. O processo ele tem um identificador, que é o número da porta. Então qual é o número da porta de P2? 9157. Se eu estou enviando o processo de P2, que nem está acontecendo aqui nessa linha aqui, nessa primeira linha, de P2 para P3, a origem é quem? 9157. E o destino? A porta de P3. Qual é a porta de P3? 6428. Mas se for de P3 para P2, aí a origem é 6428, que é quem está enviando. Para quem? Para 9157, que é o destino. Clareou um pouquinho?
Sim, professor. Fala, é Kelvin, né, que tá arrumando. Deu pra entender já. Beleza. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. A porta é um identificador do processo. O processo ele tem um número. Por exemplo, né, quando eu starto um servidor web, que ele vai rodar, ele, por padrão, vai rodar na porta 80. Então é a porta do processo. Ah, professor, mas é a origem ou destino? Depende. Se é ele que está mandando para o cliente, a origem é 80. Se é o cliente que está estabelecendo a conexão com o servidor, o destino é 80. Percebe a diferença? A porta 21 é de qual processo? TCP. Né? Então, voltando aqui, ó, a questão do socket. Quando a gente fala de um socket TCP, nós vamos ter uma tupla. Né? Uma tupla é um conjunto de dados formado por 4 informações: IP de origem, IP de destino, porta de origem e porta de destino. Isso aqui identifica unicamente uma conexão. Tá? Vamos averiguar isso aqui daqui a pouquinho. Isso, né? A conexão que a gente chama de fora da banda, né? Ele abre 2 conexões, né? 20 e 21, né? Mas como ele perguntou se a porta 21 era do TCP, sim, porta 21 é do TCP. Né? TCP não, perdão, do FTP. Né? A porta 22, por exemplo, é usado para o login remoto. É muito comum a gente usar o SSH. Né? Provavelmente vocês vão ver isso em redes 2, né? Logar remotamente numa máquina através do SSH. É bem legal de fazer isso. É bem simples, né? De configurar um servidor SSH e da gente testar isso com a máquina virtual. Não sei se no presencial ou no remoto. Remoto é um pouquinho mais complicado. Então, dando continuidade, eu vou mostrar uma figura, né, que vai abrir um pouquinho mais esse conceito, né, de porta de origem, porta de destino, IP destino, IP de origem, que é esse aqui. Esse aqui é um exemplo bem legal, que é de um servidor web. Tá? Quando eu tenho processos independentes, né, aqui já começou a trabalhar com os números, né, 9157, 80, e o IP, né, com a tupla, né, ou seja, 4 informações, temos um problema aqui. Vejam só qual é o problema. P1 está conversando com P4. Aí tem o P4, P5 e P6, certo? Qual é a porta de P4? Não aparece. Vai ser 80. o IP de destino. É 80. 80. 80. Qual é a porta de P5? 80 também. 80 também. Qual é a porta de P6? 80 também. Na prática, isso aqui não pode acontecer. Eu não posso ter processos Com as mesmas portas? diferentes rodando com a mesma porta. Porque como que eu vou saber para quem eu vou mandar? Quando o pacote chegar? Fica congestionado. Não fica congestionado. É como se eles tivessem o mesmo nome. Sim, sim, Então, verdade. ele não tem como saber o pacote que está chegando para qual processo é. Não tem como a gente identificar. Então, se você starta um servidor, vocês já estão programando fazendo consulta em banco de dados com MySQL, uma coisa do tipo. Sim. Sim. Daí, se você starta Sim. a porta lá do teu servidor MySQL, aí tu começa a usar uma porta. Né? Qual é a porta padrão do MySQL? 3306. 3306. Daí ele começa a usar aquela porta que é o padrão, 3606. Você pode mudar? Pode mudar. Né? Daí, vejam só que legal. Eu subi o servidor 3306, tá lá, subiu, né, por padrão. Quando você vai criar, seja em Java ou outra linguagem, o cara que vai se conectar, tu tem que dizer, olha, vou me conectar na porta 3306. Geralmente, como tu faz isso numa mesma máquina, tu bota assim, localhost, né, que ele vai se conectar localmente na tua própria máquina,
E a 3306, que é a porta do servidor que está rodando naquela porta, ouvindo naquela porta, esperando a conexão. Aí, às vezes, o que a gente faz? A gente tenta startar o servidor duas vezes. A gente faz essas cagadas de vez em quando. Ah, botei o servidor aqui, mas acho que não está rodando não. Aí tenta startar de novo. Ele não starta. Ele diz que aquela porta está ocupada. Você olha, não consigo subir. Já tem um processo, um serviço rodando nessa porta. Por quê? Não posso ter dois processos rodando na mesma porta no mesmo computador. Por quê? Porque uma porta identifica um processo unicamente dentro de um computador. Então, na prática, o que a gente tem é isso aqui. Quando a gente fala de um servidor web, né, a gente tem conexões orientadas a thread, né? Que é provavelmente vocês viram que era uma thread, né? Que é uma espécie de um subprocesso de um processo. E a identificação de cada usuário acontece, a porta é 80, né? Desse processo, né? A identificação de cada usuário é através dessa tupla. Como ela é única, não tem essa repetição. Porta de origem 9157, porta de destino 80. Se eu pegasse só essa informação aqui, eu não ia conseguir identificar cada usuário. Por quê? Porque esse cliente B, vejam só que legal, ele usa a mesma porta de origem. Esse processo P2 tem o mesmo número de porta do processo P1. Isso é um problema? Não, não é um problema. Por que isso não é um problema? Porque o que torna única essa conexão, né, esse socket, é a porta de origem, a porta de destino, o IP de origem e o IP de destino. Esse é único. É o IP B e C, e aqui é o IP A e C. Percebe a diferença? Sim. Essa parte é um pouco mais confusa, é normal vocês terem dúvidas. Tranquilo? Não? Eu vou explicar porque eu acho que sempre fica alguém com dúvida quando eu explico esse conteúdo, exatamente esse slide, né? Imagine que eu tenho um identificador aqui para esse socket. E o identificador é 915780 AC. Esse aqui é o meu identificador único. Quando eu pego esse outro socket aqui, mesmo que eu repita o número de porta, por exemplo, 9157 aqui, ó, desse lado aqui, ó. 915780 BC. Não é o mesmo identificador. O final muda. Por que o final muda? Porque os IPs são diferentes. Então, esse aqui é um identificador diferente, né? Por isso que quando a gente fala de um socket TCP, a gente fala de 4 informações básicas: IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. Então, deu tempo da gente chegar aqui no 3.3. Como assim, Helder? Explica melhor. Os processos lá não são nomeados com o número da porta, por isso não pode estar o mesmo na mesma porta. Aí se nomeasse eles de outro jeito, tipo, sei lá, botar um contador, porque e só nomear eles aleatoriamente, não podia receber todas as coisas deles para a mesma porta, não? Acho que eu não entendi bem. Deixa eu tentar explicar. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Os processos, eles têm portas diferentes, né? Eles não podem ter portas iguais. Quando a gente, do lado servidor, a gente tem uma questão importantíssima, é que as portas, elas têm que ser padronizadas, então não pode ser aleatória, não posso ter um contador. Por quê? Porque a gente sabe que o servidor web obrigatoriamente tem que rodar na porta 80. Quando eu falo obrigatoriamente, é para que o cliente ele consiga se conectar. Senão eu tenho que dizer previamente para o cliente de alguma forma qual é a porta.
Imagine que você abriu o teu navegador e tu vai conectar no servidor web que não está na porta 80. Qual é a porta que ele está rodando? Fala, não sei. Mas ele tem que te dizer de alguma forma. Se você não souber qual é a porta padrão, você não abre a página. Então a padrão é 80. Então, para o servidor, essa porta é padronizada. Para o cliente, como tu falou, é uma espécie de um contador. Abrir um processo novo, o sistema operacional vai lá e dá uma porta, né, para aquele cliente. É meio que aleatório, né? O cliente usa portas altas, né? Não é bem sistema operacional, mas enfim, digamos que é meio aleatório a porta dos clientes, né? Não tem um padrão. Por quê? Porque não importa, porque quando eu formo o meu socket, porta de origem, porta de destino, IP de origem, IP de destino. Ok. Não sei se era bem esse ponto que tu estava em dúvida, né? Mas, em Não, era resumo, mais tipo uma sugestão, assim, não era mais fácil cair desse jeito, entende? é isso que eu estava tentando explicar, né? Do lado do servidor não pode funcionar dessa forma, porque as portas têm que ser padronizadas, não dá para ir colocando no contador, tipo assim, a porta 3306 está ocupada, vou para 3307 agora. Beleza, mas como que o cliente vai saber disso, né? Que tu mudou de porta, né? Aí a gente tem que ter as portas padronizadas, né? Do lado do servidor. Sacou? Aham, ok. Vamos lá para o UDP, né? O UDP é bem simplesinho, né? A gente termina rápido, né? Já do TCP, a gente vai gastar todo o nosso resto de aula só nele, porque realmente ele é um pouco mais complexo, né? A gente viu aqui, acho que 16 slides, vamos ver provavelmente uns 20 slides para terminar essa primeira etapa. Acho que a gente tem mais uns 40 só do TCP depois, né? Então, iniciando aqui a parte do DP, né? User Diagram Protocol, né? Ele é definido na RFC 768, né? Se vocês quiserem ver lá a definição do funcionamento do DP, RFC 768, né? Ele é um protocolo que a gente diz que ele não tem luxo, né? Sem luxo, ele é básico, né? Por quê? Porque ele não oferece nenhum serviço, né? Então tem até uma frase de um aluno que ele falou uma vez na disciplina que ele fez, olha, não trate como TCP quem ele trata como UDP, né? Porque o UDP ele não faz nada pelo teu pacote, né? Ele não tem controle de fluxo, controle de congestionamento, ele não estabelece conexão, ele não oferece confiabilidade, né? Então, ele não é orientado à conexão. Ele não oferece nenhum serviço, basicamente, né? O que ele faz é enviar um pacote e você reza para que o pacote chegue. Basicamente é isso, né? E você nem sabe se o outro lado está recebendo os pacotes, porque tu nem testa se o outro lado está respondendo, está ativo, né? Porque ele não é orientado à conexão. Ah, então ele oferece basicamente o serviço de pegar os dados da camada de aplicação e quebrar em pedaços menores e enviar. Tá? Então ele não é orientado à conexão, como está dizendo aqui no slide, ele é sem conexão, né? Ele não tem o que a gente chama de handshaking, né? Que é o aperto de mão. Que esse handshaking é basicamente perguntar para o outro lado se pode abrir a conexão, o outro lado dizer que pode. Esse é o handshaking, né? Que é o aperto de mão. Então, é isso, né? O UDP ele não estabelece conexão, ele é sem estado. Cabeçalho ele é pequeno, é mais simples, né? Então, é um protocolo que tem um overhead menor, que a gente chama de uma sobrecarga. Isso pode ser importante quando a gente quer transportar dados muito pequenos, como o do DNS. O que significa um overhead menor? Eu tenho lá minha mensagem, a minha mensagem é só oi. Somente oi. Daí eu boto dentro da carta. Mas aí eu tenho que escrever a rua, o CEP, quem é o destinatário, o número da casa, se tiver algum complemento. Veja, a informação do cabeçalho é muito maior do que a carga útil, né, que a gente chama de payload. Então, nesse caso, era melhor que eu tivesse um protocolo mais simples para enviar a minha mensagem,
que o overhead não fosse tão grande. O UDP oferece isso, né? O UDP ele tem um cabeçalho menor, né? Ele por ser um protocolo mais simples. O UDP e o TCP eles têm em comum o fato de quebrar os pacotes da camada de aplicação e enviá-los. Mas o TCP tem alguns serviços adicionais para fazer esse processo de quebra de dados da camada de aplicação e envio desse segmento, né? Quais são esses serviços? Basicamente são 4, né? Confiabilidade, né? Se um pacote não chega, ele retransmite. Controle de fluxo, controle de congestionamento e estabelecimento de conexão. Então, basicamente, esse aqui é o cabeçalho do UDP, né? Ele tem a porta de origem, a porta de destino, o tamanho em byte do segmento e o que a gente chama de checksum, ou soma de verificação, tá? E os dados que eu quero enviar. O checksum, ele nada mais é do que um mecanismo para identificar se o pacote ele foi corrompido ou não. Tá? O que é um pacote corrompido? É um pacote que teve uma alteração, né, de algum bit, e daí ele não está mais íntegro, né? Ele está corrompido. Daí ele tem uma soma de verificação, ou checksum, é o nome em inglês, que é mais comum de ser utilizado, para saber se o pacote está íntegro ou não. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona de maneira bem simples a soma de verificação, tá? Basicamente o que ele consegue fazer com a soma de verificação é saber se o pacote ele chegou corrompido ou não. Ele não consegue dizer onde é que está o bit errado, tá? Então eu vou abrir um slide adicional para que fique mais fácil da gente entender essa soma aqui de verificação. Um minuto só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês verem o que eu estou fazendo. Imaginem aqui que eu quero enviar um conjunto de dados que vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 0. São 6 bits, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tranquilo? Beleza. E daí, eu vou ter aqui o que eu chamo de soma de verificação. Na verdade, isso aqui é um mecanismo um pouco mais simples, que a gente chama de bit de paridade. O que é o bit de paridade? Percebam aqui a quantidade de zeros que eu tenho. Quantos zeros eu tenho? 4. 4. Então eu faço da seguinte forma. Se for um número par, eu coloco aqui 1.
um 0, beleza? Sim. Se fosse o número ímpar, eu colocaria o número 1 aqui. Isso aqui é um bit de paridade, é só para eu verificar a quantidade de zeros que tem, tá? Eu coloquei aqui, negrito, 0. Isso aqui é meu bit de paridade. Informação útil, informação útil, ou seja, a mensagem propriamente dita é essa parte aqui, beleza? Então isso aqui é só um bit de verificação, que a gente chama de bit de paridade. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos supor que na hora que eu envio esse pacote, ocorre um erro. E daí chega do outro lado assim, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0. Beleza? Eu tive uma modificação Beleza. aqui, ó, nesse bit. Teve algum erro aí, ficou corrompido o pacote, ele modificou esse bit aqui. Certo? Ele era 1, virou 0. Esse outro lado aqui, do lado direito, né, esse cara, quando pegar esse pacote, ele vai dizer, opa, peraí, quantos zeros eu tenho? 0, 0, 0, 0 e 0, né? Tenho 5 zeros. O bit de paridade deve ser 1, porque é ímpar. Mas peraí, Isso. o bit de paridade está 0. Ah, então esse pacote está corrompido. Sacaram? Sim, no caso tem que fazer essa verificação para entender se o pacote está corrompido ou não. Vai de acordo com esse bit, né? O lado que está recebendo vai fazer essa verificação aqui para ver se está batendo com o que ele recebeu, né? Ele recebeu 0 aqui como bit de paridade, né? Ele recebeu já com 0 aqui. E daí ele está vendo que não está batendo. Ele, opa, qual é o problema do bit de paridade? É que se eu tiver duas modificações, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. É par, é par. Aqui está batendo 0? Tá. Quando eu tenho número de par de zeros igual a par, eu boto 0. Se fosse ímpar, eu botava 1, né? Então, assim, se eu tiver duas modificações, 2 erros, o bit de paridade não consegue pegar mais, né? Isso é um problema. O TCP ele faz isso, professor? Essa comparação? Tem também o checksum no TCP. Mas daí eles não fazem com bit de paridade. O que eles fazem? Uma soma de verificação. Como é feita a soma de verificação? Ao invés de ele ter um bit de paridade, vou apagar aqui, tá? Ele vai ter uma soma de verificação. Como é essa soma de verificação? Ele vai colocar, nesse meu exemplo aqui, eu vou colocar 3 bits para minha soma de verificação, certo? 3 bits. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado que eu preciso enviar, né? Qual é o meu dado? É esse aqui. Esse é meu dado. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar isso aqui, né? Como eu tenho 3 bits de verificação, ele vai quebrar em pedaços de 3. Ele vai fazer assim. Pedaço 1. Pedaço 2. Ele quebrou. Então, ele só vai dividir, no caso. Vou dizer o que ele vai fazer. Estou chegando lá. Então ele quebrou a minha palavra, digamos assim, em 2 pedaços, né? Daí ele vai fazer uma soma. Como é essa soma? Soma de verificação, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai somar bits, né? Ele vai fazer 0 com 0 dá 0. 1 com 1 em binário dá quanto? Quem sabe? 1 com 1 em binário dá? Dá 0. Vai 1 aqui em cima. Ah, é. Porque não tem 2 em binário, né? É. Dá 0 e vai 1 aqui. Tá? Aí, Um com aí um um... dá. Aí 1 com 0, então dá isso aqui. Então essa aqui é a minha soma de verificação, tá? Minha soma de verificação é 1, 0, 0. Na hora que eu envio isso aqui, né? É minha mensagem, isso aqui é minha soma de verificação. Se eu tiver alteração de 2 bits, vamos supor, alterou aqui, ó, alterou aqui
e alterou aqui, certo? Aí eu vou ver se bateu, né? Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu quebrar minha mensagem aqui. Minha mensagem é isso aqui. Certo? A segunda parte da minha mensagem, isso aqui. Boa noite. A minha soma de verificação aqui, nesse caso, 1 com 0 dá 1. 1 com 0 dá 1. 0 com 0 dá 0. Então, essa aqui é a minha soma de verificação. Aí eu vou olhar se essa minha soma de verificação está batendo. Mas peraí, tá diferente. Minha soma de verificação era para ser 100, tá dando 011. Opa, então esse pacote aqui está corrompido. Mesmo que eu tenha modificação de 2 bits, percebe? Esse aí não tem como ter falha, né? Vai saber, de qualquer maneira vai saber se tem algum erro. É muito mais difícil, assim, a probabilidade de eu ter uma combinação de modificações que eu não consiga detectar que o pacote está corrompido é bem improvável. Então, esse aqui é a soma de verificação do UDP. Ficou claro, pessoal? Sim. Esse é do UDP? Do UDP. Ele tem uma soma de... No TCP também tem, tá? Mas é uma soma de verificação. Eu pensava que a do UDP é aquela outra lá. Então, o que que acontece na prática? Esse aqui foi um exemplo didático, né? Eu vou parar aqui. Vou voltar pro outro slide. Então, no UDP, o que acontece é uma soma de verificação de 16 bits. Ele vai pegar... eu tenho um pacote lá de, sei lá, 250 bits. Ele vai quebrar aquilo ali em pedaços de 16 bits, vai somando, até ele chegar numa palavra de 16 bits. Por quê? Porque o tamanho é 16 bits, é o padrão lá do UDP. A soma de verificação tem que ser 16 bits. Então ele vai quebrar todo o pacote em pedaços de 16 bits e ir somando para ter, no final, uma soma de verificação de 16 bits. No exemplo anterior que eu mostrei para vocês, a minha soma de verificação era de 3 bits. Né? Na prática, o UDP utiliza 16, né? Mas é mais fácil explicar com 3 bits ou 2 bits, né, de soma, como eu fiz no exemplo anterior. Beleza? Beleza. Beleza. Então é isso, né? A gente termina aqui a parte do 3.1 ao 3.3, né? O 3.4 a gente inicia na segunda-feira, né? Assim como os demais tópicos, né? A gente encerra aqui, nós temos 2 minutos ainda. Vocês têm alguma dúvida, né, que a gente possa tirar em 2 minutos? Não, por enquanto. Não. Por enquanto, não. Só a coisinha da... Cadê? Marquei aqui. Comunicação lógica é o que mesmo? Comunicação lógica, vamos fazer um contraponto, né? O que é uma comunicação lógica e o que é uma comunicação ponto a ponto. Quando a gente fala de uma comunicação ponto a ponto, que é mais fácil da gente entender, é quando a gente tem um cabo ligando um dispositivo no outro. Você vê fisicamente, ou se você não vê, tem lá um cabo que liga um dispositivo no outro. Por exemplo, o seu computador no seu roteador. É uma comunicação ponto a ponto. Você tem um cabo que liga o seu computador lá no outro ponto. Uhum. Beleza? Ponto a ponto. Uma comunicação lógica ou uma comunicação fim a fim, você não sabe exatamente quantos saltos você tem no caminho, quantos roteadores, mas você tem uma comunicação estabelecida. Você sabe que se enviar o pacote, o outro lado vai receber e vice-versa. A gente chama isso da comunicação fim a fim. Basicamente, você não sabe quantos roteadores tem no meio, quantos saltos, se é fibra. Às vezes é fibra e cabo de par trançado, tá misturado, porque a gente sabe que a internet é uma rede de redes, mas você tem uma conexão estabelecida. Você fala assim, não, eu estou conectado ao tal dispositivo. Mas é uma comunicação lógica, uma comunicação fim a fim, né? Não é uma comunicação ponto a ponto. Comunicação ponto a ponto é comunicação direta de um dispositivo para o outro fisicamente, né?
Beleza? Agora eu consegui entender. Mais alguma dúvida? Temos aí alguns segundos. Não, professor, só dar uma estudada a mais e na próxima aula, se tiver dúvida, preciso tirar mais. Pois, beleza, pessoal. Um bom final de semana, né, que tá chegando aí para vocês, uma boa aula. A gente se vê na segunda-feira. Até mais, pessoal. Segunda-feira, professor. Boa noite aí, um bom final de semana também. Ok, boa noite e obrigado. Professor, o senhor posta até quando? A primeira